Bom, vamos seguir então com outro orador. E este orador é Alcides Ossi. Faz favor. Aplausos. Bom, o Alcides Ossi é estudante da 13ª classe pelo Magistério Primário do Nambambe. Claro que estamos a usar o nome mais conhecido, né? Teria um número aí. Ele está a estudar a formação de professores, tem então 19 anos, é nosso 8º orador. Um jovem cujos tempos livres são preenchidos com uma grande dedicação na leitura de livros de comunicação e desenvolvimento pessoal e também a compor músicas que falharam na vez do Danilo. Vamos lá. Constam entre seus grandes sonhos a moderação de grandes eventos, a contribuição para a melhoria da qualidade do ensino e uma carreira como professor no ensino superior. Para esse miúdo sonhador, aplausos para Alcides Ossi. Muito obrigado. Bom dia, estimado auditório. Obrigado. É com grande júbilo que aqui nos encontramos para dissertarmos sobre assuntos que muito são importantes para nossas vidas. Gostaria de dirigir novamente uma saudação especial à excelente mesa de jurados. Bom dia. Bom dia. Obrigado. A luta entre o ser e o ter é o que hoje dissertaremos. E dizer que a humanidade se encontra numa luta incessante e numa corrida desenfreada para ter. Nós acordamos todos os dias, nos preparamos e vamos. Nos socializamos, não revidamos esforços, nos comprometemos, investimos tempo, doamos muito de nós, usamos estratégias, damos tudo que nós temos, fazemos tudo e nada, pouco e muito para conseguirmos alcançar aquilo que queremos ter. O carro novo, a nova amizade, mais dinheiro, roupas novas, o certificado de competência X, o novo emprego Y, mais amizades, mais respeito, mais amor, realizações, satisfação, entre outras. E quão bom e agradável é que o ser humano invista assim para ter tais coisas. Principalmente se quando as temos, fazem-nos sentir bem. É muito bom, claro. Mas é que hoje, para alguns, este será o cair do pano. Para outros, uma simples revisão. E para outrem, o avivamento. Quando eu disser que estivemos a lutar da maneira errada o tempo todo. Sim, mas não nos preocupemos ainda, pois a culpa não foi inicialmente nossa. É que muitos de nós cresceram em ambientes em que prevalecia frases como estuda para se tornar isto e, consequentemente, possuir aquilo. Haja desta forma para ter tal coisa. E a partir daí conseguimos ou começamos a agir para ter, para alcançar, para ter as coisas. E muitas das vezes, quando nós não conseguimos alcançar tais coisas, desencadeia em nós sentimentos negativos como a frustração. Ficamos frustrados, cansados, estressados, a nossa pressão aumenta e os níveis de depressão sobem no mundo inteiro, porque estamos a lutar da maneira errada e com o inimigo errado muito difícil de derrotar, que é o ter. Então, para que devemos lutar? Como devemos lutar? Por que lutar? Para que lutar? Devemos lutar para sermos e não para termos. Porque quem é, tem, e nem sempre quem tem é. Quando estudamos física, encontramos um conteúdo que tem que ver com as leis do universo. E uma das leis muito parecidas que está vinculada ao nosso tema de dissertação é a lei da atração, que nos diz que nós atraímos do universo aquilo que nós somos. Outra bem conhecida é a lei do karma, que nos diz que tudo o que nós extraímos para o universo, tudo aquilo que nós fazemos a outrem, nos é recíproco a mesma moeda. Também encontramos isso na religião, que tem que ver com a lei da semeadura, que nos diz que ninguém colhe aquilo que não planta.
Portanto, não nos interessa muito como a queiramos chamar, mas o que nos interessa é que devemos ser antes de ter. Então pode desencadear em nós perguntas como: Alcides, e se eu tiver 2 milhões na minha conta bancária, não sou eu um milionário? Gostaria de lhe perguntar, como é que adquiriu estes 2 milhões? Me foi oferecido pelo meu tio rico. Eu ganhei em casas de apostas esportivas. Eu consegui de tal maneira, de outra maneira. Muito bem. E você é capaz de fazer com que este dinheiro gere outros milhões ainda? Não, ainda não sou capaz. Muito bem. Tu não és milionário, tu apenas estás. Porque o estar é uma condição e o ser é incondicional. Um exemplo muito prático seria: imaginemos que hoje pessoas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Messi se tornem pobres. Algo que é muito difícil de acontecer, não é? Imaginemos que isso acontece. Eu creio piamente que em menos de 20 anos, estas mesmas pessoas se tornariam ricas outra vez. Talvez não da mesma porção em que eles se encontram atualmente, mas eu creio que eles se tornariam ricos. Menos o Cristiano e o Messi, é claro. Por quê? Porque antes eles optaram em ser e depois o ter se tornou uma consequência. Por quê? Porque eles antes optaram em ser estudiosos, ser inteligentes, de tal modo que eles fizeram estudos de informática, estudos de tecnologia avançados, treinaram ao máximo e para ser isto, que de tal forma se tornou automático o ter. Portanto, devemos procurar ser antes de ter, porque pelo contrário, continuaremos a observar casos lamentáveis na nossa sociedade, em que pela procura do ter, estamos a deixar de ser humanos. Estamos a deixar de ser gentis, estamos a deixar de ser bondosos. Aonde é que está o respeito pelas zungueiras? Aonde é que está o respeito nas instituições públicas? Aonde é que está o respeito nos hospitais? Aonde é que está o respeito na rua? Aonde é que está o respeito dos nossos lares? E se sempre continuarmos a lutar para ter, então teremos tudo e seremos nada, deixando de ser aquilo que já somos, seres humanos. E se agora bem analisarmos a maioria das coisas que nós temos na nossa vida, se não tudo, é porque antes fomos qualquer coisa e consequentemente conseguimos adquirir aquilo que hoje é nosso. E como dizia William Shakespeare, que foi uma das suas maiores citações da sua época, ser, eis a questão. Portanto, então, o que é que eu faço para ser? Nada. Você já é. Ninguém nasce sendo nada. E isto é um facto que a própria lei reconhece e valoriza de tal forma que, se um feto for abortado, se torna um crime. Então ninguém nasce sendo nada. O que nós precisamos é adquirir outros seres para complementarmos ao nosso. Por isso é que também somos chamados de seres humanos. Então, e quando é rompida esta magna lei da vida, do ser, é por isso que observamos casos em que pessoas têm poderes na sociedade, poderes econômicos, poderes governamentais, poderes. As pessoas têm muita coisa, mas em termos de ser, estas pessoas deixam muito a desejar. Pessoas aqui têm 18 valores, pessoas aqui têm 19 valores nos seus certificados, mas em termos de ser, essas pessoas são seriamente carentes. Então, sejamos bons estudantes para termos grandes aberturas adiante. Sejamos amantes para termos amor. Sejamos bondosos para termos bondade. Sejamos humanos. Sejamos antes de termos. E antes de terminar, eu gostaria de deixar um pensamento, que é o seguinte: por que lutar tanto para ter, se com nada viemos e com nada voltaremos? E por que não lutar para ser,
se com nada somos e para sempre, mesmo sem nada seremos. Falou para vós, Alcides Pires. Muito obrigado. Vamos então agora continuar com Alcides, Ossi, e passando a palavra para a nossa mesa de júri. Começamos por passar a palavra para o Miguel Arcanjo, depois para Miguel Cambinda, depois para Eunício Cassala. Bem, Alcides Ossi com o tema a luta entre o ser e o ter. Né? Normalmente numa luta tem sempre um vencedor, ou na maioria das vezes. Exatamente. Só não consegui perceber entre essa luta, né, quem ganha na maioria das vezes. Mas, né, a princípio tá de parabéns o Alcides Ossi. Penso que cumpriu com a maior parte dos requisitos na avaliação de habilidade em oratória. Conseguimos perceber um bom índice ou indicador de preparação, né? Teve uma boa preparação e isso lhe facilitou na dissertação do tema. Demonstrou também uma boa confiança, né, no desenrolar da sua apresentação, e essa mesma confiança culminou numa autossegurança. Teve uma boa dicção, conseguiu cobrir o auditório. Acho que a voz estava audível, acho que não temos aqui queixa que não percebemos isso e outra coisa, mas penso que o Alcides pecou um pouquinho no quesito interação com o público. O tema do Alcides, penso que é um tema, né, que convida ao público, é um tema já muito conhecido, já muito ouvimos falar, e penso que o Alcides tinha tudo que é para poder interagir com o público e tornar a sua apresentação um pouquinho mais interativa, né? Faltou esse quesito, mas o restante teve lá. Eu só fiquei aqui com uma curiosidade. Num dos momentos da sua apresentação, o Alcides disse que quando estudamos em física, né, falou da lei da atração e da lei do karma. Agora fiquei assim curioso, não sei se atualizaram os currículos, se já se estuda a lei do karma em física, ou, né, talvez estou um pouquinho ultrapassado, mas do resto a apresentação do Alcides mereceu essa apreciação, então tá de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Tenho pouco a mencionar. Tenho aqui apenas três tópicos. O primeiro é uma questão de concordância. Quando não conseguimos, desencadeia-se, aliás, uma questão de conjugação. Quando não conseguimos, desencadeia em nós um vazio. Tente pensar de uma maneira correta de conjugar esse verbo. É desencadeado. Quando não conseguimos, desencadeia em nós um vazio. Como é que devia ser? Quando não conseguimos, é desencadeado em nós. Penso assim. Pois. Mas para a maneira normal como está, porque assim está lá aprendemos que é perífrase, né? Quando dois verbos ou mais devem se juntar para exprimir uma mesma coisa e tal. Onde um é principal, os outros são auxiliares. Mas se o verbo for ele próprio, simplesmente ele para ser conjugado, como devia ser aqui? Quando não conseguimos, desencadeia em nós. Será que a plateia conseguiria ajudar? Quando não conseguimos, desencadeia em nós um vazio. Como que devia ser? Desencadeia-se. Porque a ação é reflexa. Está outra vez girada para nós. Sim. Então, se é reflexo ao sujeito, deve ter esse si
reflexo. Aliás, o si pode ser reflexo, como também pode ser impessoal. Não é? Sim. Como é que é? Vende-se alguma coisa aqui. Esse vende-se alguma coisa aqui, assim, em linguística, disse que esse si do vende-se vem para tornar desnecessária a presença de um sujeito. Alguém vende alguma coisa aqui. Então, esse disse si impessoal. Mas o outro si, como desencadeia-se, chama-se si Reflexo. Sim. Quer dizer que a ação do verbo torna ao sujeito, não é, a qual o verbo se refere. Sim. Então, desencadeia-se em nós. E eu penso que isso é simples, por um lado. Por outro, e esta foi uma pergunta retórica. Aonde é que está? Mas o A estava mal colocado aí. Quando é que usamos onde e quando é que usamos aonde? O onde é fixo. É fixo. Exatamente. Então usa-se com o quê? Com o verbo está ou ser. Está onde? Se for está, então é onde. Se indica movimento, então é aonde. O lugar aonde vocês foram, o lugar onde vocês estão, está a ver? Permaneçam aí onde estão. Onde estão? E não permaneçam aí aonde Estão. está a ver? Este A, que é mesmo de movimento e enfim tal, portanto, não deve entrar quando o verbo principal é o verbo estar. Quer dizer, estar ou outros congêneres, como permanecer e enfim. Estamos. Agora, o verbo andar indica movimento, não é? Mas, por exemplo, se queres perguntar a alguém, por exemplo, onde é que tem estado, uma outra maneira de dizer é onde é que andas? Mas por que eu não digo aonde é que andas? Por que eu digo onde é que andas? Por que eu digo isso? Porque eu estou a referir-me ao lugar do ponto de vista fixo, onde não é, se localiza aquela, Pessoal. ou está agora aquela. Então, nesse caso, apesar do verbo andar indicar movimento, o advérbio deve estar nessa condição. Onde? Onde é que andas? Estamos a ver? Mas, de modo canônico, é o aonde para os verbos que indiquem movimentação e onde os verbos que indiquem estaticidade, que está lá, fixo, como disse, fixamente, não é estaticamente e tal, ou permanentemente. Estamos, não é? Agora, há uma diferença entre poder que é nome, eu tenho poder, é nome, é substantivo, e poder que é verbo. Escreve-se da mesma forma, mas pronuncia-se de forma diferente. Poder é verbo. Eu posso, tu podes. Isso aqui é poder. Nome que indica, não é força, não é poder, repito a expressão, dos poderosos, é com o U. Escreve-se com O, mas pronuncia-se com o U. Então, o poder. Não está correto. É o poder. O poder. A língua, infelizmente, é assim. Quer dizer, assim, para quem estuda essas coisas ou é atento, dá conta que está mal. Poder é verbo. Poder é substantivo. Então, errei na prosódia, professor. Sim. Pronunciou mal. São palavras homógrafas no sentido absoluto. Escreve-se da mesma maneira, mas não tem a mesma pronúncia. Exatamente. Uma é poder, outra é poder. O poder do rei e não o poder do rei. Estamos. Mas há essa confusão, sobretudo entre os brasileiros menos letrados, que para tudo é a mesma coisa. Mas é admissível. Então, enfim. Agora, o resto, já disse o professor aqui, que fazendo bem, procurando ser, chega-se a ter. E, portanto, os justos que não quiseram roubar nesse país, porque continuam a não ter até hoje. Parece que a lei do atrair e não atrair as boas coisas, se é mau, se é bom,
Assim, Funciona, ou não foram, ou esse ser também refere-se ao ser mau. Quer dizer, ao ser mau atrai-se alguma coisa e, portanto, aqui o que funciona é o ser mau atrair riqueza. Então, no caso, é o ser, não é? Exatamente. Pronto, estamos a brincar. Entendemos a sua tese. Amigo Alcides Ossi, parabéns pela coragem, pela ousadia. Um tema de facto comum, no sentido vulgar mesmo, mas de fácil ou de difícil compreensão quando procurado ser abordado academicamente. E trata-se de um tema atual, atuante, e penso que todos nos debatemos com essas questões ao longo da nossa peregrinação aqui na Terra. Os pontos positivos tem uma estrutura, como já salientou o professor Miguel, uma estrutura argumentativa que, não é, se explorasse mais, lhe possibilitaria ficar mais tempo, não é? Aqui, como deve se lembrar, o lema é sobreviver argumentando. Aqui o amigo só sobreviveria enquanto, não é, mantivesse firme a sua estrutura argumentativa. E penso que neste sentido, já que para começar a tocar nos pontos negativos, acho que pecou um pouquinho, e talvez isso deve-se ao facto de não ter se preparado do ponto de vista científico, não é? Porque notei a ausência aqui de teorias, autores, salvo, não é, a questão das leis, como já aqui foi mencionado, a questão da lei da atração, a lei do karma, não é? Citou também Shakespeare, assim de forma muito superficial, trouxe aqui passagens da Bíblia Sagrada, né? Bíblia dos cristãos, mas faltou autores. O tema ser e ter é um tema, permitam-me aqui a repetição, muito explorado ao longo dos tempos, entre os gregos, né? Como começou aqui o amigo Danilo, entre os gregos já foi abordado esse tema. Temos autores do nosso tempo que têm, não é, consumido muito tempo e muita letra a falar do assunto. Temos o Edgar Morin, penso que ainda está vivo. Temos o Ortega y Gasset, temos Bauman e tantos outros. Quer dizer, há autores, não é, muito conhecidos e especialistas no assunto, pelo menos nos assuntos do ser e do ter, que nos têm brindado com ótimas reflexões. Penso que faltou esse aspecto aqui na apresentação do amigo Alcides, e das próximas vezes deve procurar, não é, trazer mais dados, não é, mais teorias, mais argumentos, não é, já apresentados por outros para sustentar o seu argumento central. Mas ainda assim, não é, nós temos algumas questões. Alcides, quando a questão da luta entre o ser e o ter, esse ser, não é, quando perguntamos quem és, não é, quem é o fulano, quem é o João, quem é, nesta pergunta não está, ainda que implicitamente, pressuposta a questão do ter, porque se não é, analisarmos bem, qual será a sua resposta? Mas quem és? Quem é o Bange? O Bange é um professor, é um formado em filosofia. Quer dizer, a questão do ser, não é, humanamente falando, não está relacionada ao ter em alguns aspectos? Sim, não, e gostaria de saber o porquê. Essa é a primeira questão. Gostaria que respondesse já para facilitarmos aqui o intercâmbio. Exatamente, professor. Sim. Está intrinsecamente ligado, claramente. Como já tivera dito, que quem é, tem. Mas nem sempre quem tem, é. E eu disse também que ser, respondendo o primeiro trecho do senhor professor, é que o ser é multifacetário. Nós somos muita coisa. E por isso também disse, somos um conjunto de seres humanos. Somos seres éticos, seres sociais, seres em diversos âmbitos. Portanto, sim, somos seres, um conjunto de seres humanos. Portanto, devemos ser ainda mais. Também somos seres religiosos. Então, estamos a deixar de ser muitas coisas que nós já somos e apenas a focar no ter. Sim. Então, em que consiste o problema do ser e do ter? Consiste em se dar primazia ao ter, na tua opinião? Exatamente. E exemplos assim, concretos, exemplos do dia a dia, ou enfim,
que poderiam nos explicar essa contradição, não é? Que se busca mais, que se prima mais pelo ter em detrimento do ser. Que exemplos tu aqui poderias nos apresentar para ficar mais claro aqui a tua tese? Mais clara a tua tese. Exato, professor. Introduzia que estar dentro desta vida, viver, é procurar ter, sim, porque sem ter, quem não tem nada praticamente não vive. Portanto, é neste caminho do ter, fazendo uma análise sociológica, é que muitas das vezes, é por isso que muitas das vezes tem-se notado casos, como já tivera referido, casos deploráveis da nossa sociedade, que pelo ter, pela ambição de ter as coisas, estamos a inclinarmos para certas práticas erradas. E por isso que o ser é uma ideologia, não uma ideologia, mas sim é um facto, e devemos ser assim para que possamos mitigar tais casos que acontecem dentro da nossa sociedade. Pois, ao longo da apresentação fez uma afirmação que pareceu-me cara: o ser é incondicional e o ser é temporário. Tá. O que quer dizer tudo isso? E o estar. O? É o estar. O ser é incondicional Exatamente. e o estar, sim, obrigado a estar, exatamente, é temporário. É temporário. Explique-se, por favor. Exatamente. Nós somos, quando alguém se assim posso dizer, é incondicional. Nós somos o que somos. Quer dizer, ninguém pode tirar de nós o facto de nós sermos independentes. Ninguém pode tirar de nós o facto de sermos seres humanos. Por exemplo, um exemplo muito prático é de alguém que tem caráter. Este alguém ele tem caráter. Alguém que tem honra. Vemos pessoas com o ser patriota. Eles têm têm engajado em si mesmo o ser de patriotismo. E estas pessoas vemos que fazem coisas inacreditáveis aos olhos humanos. Pessoas que morrem, pessoas que tiram a camisa pela sua nação, porque eles são. Eles são. Então, existem pessoas que estão, por exemplo, pessoas que estão apenas emocionadas. Ele só está. Pessoas que passam por uma condição e vemos que automaticamente essas pessoas, né, perdem aquele foco, perdem a essência que eles tinham mostrado, porque estavam, não eram. E uma das fases que muitos temos falado é que dizemos muito claramente que o amor não se conjuga no passado. Se dizia que amavas é porque nunca amou. É praticamente, podemos relacionar com isso. Se deixou de ser é porque nunca foi. Porque quem é o ser incondicional. Por exemplo, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Alguém, né, um ser humano com valores, um ser humano ético, um ser humano moral, um ser humano com honra, digno, não deixa de ser, porque não está. Alcides, mas esta analogia não estará errada. Esse ser, não é? Pegas aqui o predicado ser para descrever Deus como ser imutável e o ser, não é? Para falar do ser humano. Mas ao longo da história, não é? Ao longo da vivência, temos notado, não é? E talvez tu queiras discordar, pessoas, não é? Que até certa faixa etária são uma coisa e depois, não é? Tornam-se noutra. Pessoas que apregoavam certos valores, depois apregoam outros. E o Ortega y Gasset tem uma máxima que nos ajudará a entender essa questão. Ele disse que eu sou eu e a minha circunstância. O nosso ser, não é? Humanamente falando, é movido pelas circunstâncias. Quer dizer, Deus é um ser, não é? E que não muda. É o ser fora das circunstâncias, exatamente. Mas o homem é definido dentro das circunstâncias. Ainda assim, continua com a tese de que o ser, humanamente falando, é incondicional. E por quê? É muito relativo, senhor professor. Muito relativo mesmo. É muito relativo porque somos seres humanos e muito imprevisíveis. Mas é um déficit para muita gente, porque ainda assim encontramos pessoas que são espelhos, pessoas que podemos dizer pessoas fixas, pessoas com um ser que transcende a mudanças, transcende as circunstâncias. Portanto, é mais ou menos dessas pessoas que também eu poderia velar, me basear e segurar. Mas como seres humanos dizemos que claramente, muitas das vezes nos movemos pelas circunstâncias. Sim, e isto é indiscutível, acontece claramente.
É isto que eu tenho a dizer, professor. Sim, então esse ser incondicional para nós humanos deve ser revisto, né? Segundo aqui a tua apresentação. Por quê? Porque o homem ao longo do passar dos tempos e ao longo do acúmulo de conhecimentos que vai adquirindo, certamente que, aliás, o lema aqui do nosso concurso é sobreviver argumentando, e o diretor trouxe aqui algo mais, que é combater a ingenuidade, deixar a humanidade um pouco mais ingênua do que a encontramos. Se, não é, num contexto em que eu me encontrava, fruto de pouco conhecimento, eu acreditava em certas coisas, defendia certos valores, mas ao longo dos tempos eu passo a saber de mais coisas, mais dados científicos, mais teorias, e por uma necessidade cognitiva eu me encontro na situação de mudar de opinião. Seria isso errado, segundo a tua tese de que o ser é incondicional? Eu passava a pregoar certos valores, mas afinal não se adequam ao mundo, ao contexto sociocultural. Não, claramente que não, professor. Porque o ser humano é um ser em constante evolução. Evolução, sim. Exatamente. Então aí não seria mal. Claramente temos que nunca seremos perfeitos, mas nós podemos ser excelentes. Então a busca da excelência é uma luta contínua em que nós vamos começando marcando passos para chegar ao objetivo antes proposto. E para terminar, qual é o maior problema do ter nos dias que correm, no contexto em que nos encontramos, nessa luta entre o ser e o ter? Já percebemos aqui que o teu ser está aqui a pregoar os valores, não é, da humanidade, do humanismo. E qual é o maior problema do ter? Em que consiste esse problema nos dias que correm? Pode descrever aqui os casos da nossa sociedade? Professor. Felizmente estamos a inclinar-nos para caminhos mais errados para termos coisas certas, assim posso dizer. Então, encontramos, e isso é um facto até que muita gente já se apercebeu disso, que para o ser gera o ter, mas que estão a usá-lo da maneira errada. Então alguém pensa, posso ter, por exemplo, um iPhone 15, basta que eu seja uma prostituta. Exatamente. Eu posso ter uma nova televisão, basta que eu seja um ladrão, seja um gatuno. Então, são acerca destes valores. Às vezes, por perdermos o ser, cria um choque pelas coisas que queremos ter. Penso mais ou menos assim. Ok, Alcides, muito obrigado. Obrigado, senhor. Alcides, um reparo final. Geralmente se ouve a conjugação, que é o pretérito mais do que perfeito, ou há quem diga mais que perfeito, tivera dito. Dizer que hoje já não se usa o tivera dito. Eu tivera sido, eu tivera visto, eu tivera lido, eu tivera sei lá o que, já não se usa. E temos que aceitar que já se usou. E hoje, para quem for a ler a gramática do ponto de vista histórico, percebe-se que é o tal chamado pretérito perfeito, mais que perfeito, arcaico. Quer dizer, hoje já não se usa. Hoje, para a forma composta, usa-se tinha lido, tinha visto, tinha comido, tinha corrido, enfim, a forma composta. E a forma simples, para, no seu caso aqui, dizer, eu dissera, correra, falara, vira, estamos? Quer dizer, pegamos o pretérito perfeito de qualquer verbo, quer dizer, os modos, os tempos verbais, temos alguns que se chamam tempos verbais primitivos e outros se chamam tempos verbais derivados. O modo, aliás, a raiz conjugacional do pretérito mais que perfeito é sempre o pretérito perfeito. Portanto, aqui nós temos a questão do eu tivera, que vem do eu tive, não é? Eu tive é pretérito perfeito. Então, tivera é o pretérito mais sim. Não se deve dizer eu tivera dito, não. É tinha dito, que é a forma composta, caiu a antiga forma composta que é eu tivera dito. Caiu. Chama-se pretérito
mais que perfeito arcaico, já não se usa. Hoje deve-se usar a forma composta com o verbo ter, eu tinha visto, tinha fitado. Ou a forma simples, que é o próprio verbo a partir do pretérito perfeito. Estamos, não é? Pois. Eu fiz. É pretérito perfeito. Perfeito. Então, como é o pretérito mais do que perfeito? Fizera. Eu fizera.